O ano era 1858, e o ar pesado da Geórgia parecia carregar o peso de séculos de opressão. No coração do estado, estendia-se a imponente plantação de algodão conhecida como Oakwood Manor, uma terra vasta e fértil, cujos lucros eram colhidos com o suor e o sangue de centenas de escravos. O dono de tudo aquilo, do último grão de terra ao último suspiro de seus cativos, era o coronel Alistair Beaumont. Aos 60 anos, Beaumont não era apenas um homem rico, ele era a personificação do poder cruel e inquestionável do sul escravocrata. Seu rosto era marcado por uma arrogância fria, e seus olhos cinzentos avaliavam tudo e todos como se fossem sua propriedade. Para ele, os escravos não eram pessoas, mas ferramentas, animais de carga cuja única finalidade era servir aos seus caprichos e aumentar sua fortuna. A reputação do coronel viajava léguas, sussurrada nos mercados e temida nas senzalas. Ele era um homem que encontrava prazer na humilhação alheia, um mestre que governava pelo medo, garantindo que a esperança fosse um luxo que nenhum de seus escravos jamais ousaria ter. Numa noite quente e abafada, a casa grande de Oakwood Manor estava em festa. O som de risadas altas e o cheiro de uísque caro e charutos enchiam o salão principal, onde o coronel Beaumont recebia os mais influentes fazendeiros da região. Bêbado de poder e álcool, ele se deleitava com a admiração e o temor de seus convidados. Em meio à celebração decadente, uma ideia perversa tomou forma em sua mente. Ele queria oferecer um espetáculo, uma demonstração de sua superioridade que reafirmasse a ordem natural das coisas, como ele a via. Com um sorriso de escárnio, ele pegou uma pena e um pedaço de pergaminho, e com uma caligrafia elaborada, começou a redigir um documento. O silêncio tomou conta do salão enquanto todos os olhos se voltavam para ele, curiosos sobre o que o anfitrião imprevisível faria a seguir. O coronel saboreou cada segundo de atenção, sentindo o poder pulsar em suas veias. Era nesses momentos que ele se sentia mais vivo, quando podia manipular a realidade ao seu bel prazer, usando a vida dos outros como peças em seu jogo doentio. Com o falso testamento em mãos, o coronel Alistair Beaumont se levantou, seu corpo balançando levemente pela bebida, mas sua voz soando clara e potente, cortando o ar do salão. Ele ergueu o pergaminho para que todos vissem, e com um brilho maligno nos olhos, declarou em alto e bom som: Senhores, um pequeno divertimento. Escrevi aqui meu último desejo e testamento, e a regra é simples. Quem ler este documento em voz alta herda Oakwood Manor e todas as minhas terras. A declaração foi seguida por um segundo de silêncio chocado, que logo explodiu em uma onda de gargalhadas estrondosas. A piada era perfeita para aquela plateia. A ideia de um escravo, legalmente proibido de aprender a ler e escrever, conseguir tal feito era o cúmulo do absurdo. Era uma zombaria cruel, um lembrete brutal de que, naquele mundo, o conhecimento era uma arma, e eles haviam desarmado completamente aqueles que mantinham sob seu jugo. O coronel riu mais alto que todos, satisfeito com sua própria genialidade perversa, sem imaginar que, nas sombras daquele mesmo salão, um jovem escravo ouvia cada palavra e entendia a piada melhor do que ninguém. Essa história mal começou e a injustiça já é evidente. Se você quer saber como essa humilhação se transformará em vingança, não perca tempo. Se inscreva no canal, curta este vídeo e deixe um comentário dizendo o que você acha que vai acontecer. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias como esta. Nas sombras da Casa Grande, movendo-se como um fantasma entre os convidados, estava Samuel. Aos 25 anos, ele tinha aprendido a arte de ser invisível, uma habilidade essencial para sobreviver em Oakwood Manor. Sua postura era sempre submissa, os ombros levemente curvados e o olhar fixo no chão, um disfarce perfeito para a mente afiada que não parava de observar e absorver tudo ao seu redor. Samuel era um escravo de casa, encarregado de servir bebidas e atender aos caprichos do coronel e de seus visitantes. Ninguém suspeitava que por trás daquela máscara de obediência se escondia um segredo perigoso, um tesouro que poderia custar sua vida. Ele sabia ler. Sua falecida mãe, uma mulher que ousou sonhar com um futuro diferente para o filho, o alfabetizou em segredo, sussurrando-lhe letras e palavras à luz de velas, transformando o conhecimento em um ato de pura rebeldia.
Para Samuel, cada palavra lida era uma homenagem à coragem dela, e uma arma que ele ainda não sabia como usar. Naquela noite de festa, enquanto reabastecia os copos dos fazendeiros que gargalhavam, Samuel ouviu a declaração cruel do coronel Beaumont. As palavras sobre o testamento e a herança caíram no salão como um chicote, e cada risada que se seguiu foi um golpe em sua alma. Ele sentiu o sangue ferver, uma raiva impotente que precisou engolir junto com o orgulho. O coronel, em sua embriaguez, chegou a olhar na direção de Samuel e dos outros servos com um sorriso de desprezo, como se dissesse: vejam, é de vocês que estou rindo. Inúteis e ignorantes. Para os convidados era apenas uma piada de mau gosto. Para Samuel, era a mais pura destilação da crueldade de seu mestre. Era um lembrete de que, naquele mundo, ele não era visto como um homem, mas como um objeto, uma peça no teatro particular de humilhação do coronel. Ele manteve o rosto impassível, mas por dentro, a zombaria acendeu uma chama perigosa, uma fagulha de desafio que ele não sabia que possuía. Quando o último convidado finalmente partiu, deixando para trás um rastro de fumaça de charuto e risadas vazias, o salão mergulhou em um silêncio pesado. Samuel começou a limpar a bagunça, recolhendo copos e pratos, mas seus olhos eram constantemente atraídos para a mesa principal. Lá, esquecido em meio às manchas de vinho e cinzas, estava o pergaminho, o falso testamento, o instrumento da humilhação de seu povo. A noite avançava, e a casa grande ficava cada vez mais quieta, exceto pelo ressonar distante do coronel em seus aposentos. Uma batalha se travava dentro de Samuel. Aproximar-se daquele documento era desafiar a ordem de seu universo. Se fosse pego, a punição seria rápida e brutal. Açoitamento, ou talvez algo pior. Mas a curiosidade, misturada com uma raiva fria, era mais forte que o medo. Aquele pedaço de papel não era apenas uma piada, era um símbolo do poder do coronel, e Samuel sentia uma necessidade visceral de confrontá-lo, mesmo que em segredo. A história está esquentando e a tensão só aumenta. Se você está curioso para saber qual será o próximo passo de Samuel, aproveite esta pequena pausa para se inscrever no canal e ativar as notificações. Não se esqueça de deixar o like para fortalecer nosso trabalho. Enquanto hesitava, a imagem de sua mãe veio à sua mente. Ele se lembrou das noites em que ela arriscava tudo para lhe ensinar o alfabeto. O conhecimento é a única liberdade que eles não podem nos tirar, meu filho, ela dizia com a voz baixa e urgente. Use-o com sabedoria, mas use-o. Ela havia morrido de febre há alguns anos, exausta pelo trabalho incessante nos campos de algodão, para onde foi mandada como punição por um erro trivial. A zombaria do coronel sobre a leitura era um insulto direto à memória dela, ao seu sacrifício. Naquele momento, Samuel entendeu que não se tratava mais apenas de curiosidade. Era uma questão de honra. Tocar naquele pergaminho era uma forma de honrar sua mãe, de provar que o esforço dela não fora em vão. O medo ainda estava lá, um nó gelado em seu estômago, mas agora ele era impulsionado por algo maior. O amor e o dever para com a mulher que lhe deu a única ferramenta que o coronel Beaumont não podia controlar. Com o coração batendo descompassado no peito, Samuel tomou sua decisão. Ele olhou para os corredores escuros, certificando-se de que estava completamente sozinho. Seus passos eram silenciosos sobre o assoalho de madeira polida enquanto se aproximava da mesa principal. As mãos, acostumadas ao trabalho pesado, tremiam levemente ao tocar a borda do pergaminho. Era um papel de boa qualidade, muito melhor do que qualquer coisa que ele já tivesse segurado. Com um último olhar para a porta, ele pegou o documento e o levou para um canto escuro, onde a luz da lua entrava por uma fresta na janela. Seus olhos, acostumados à penumbra, percorreram as linhas com uma rapidez surpreendente. Eram palavras de escárnio, frases elaboradas para zombar de quem não as compreendia. Ele leu a declaração de herança sentindo o gosto amargo da humilhação mais uma vez. Mas então, quase no final do texto, seus olhos pousaram em uma frase estranha, uma linha que não parecia fazer parte da piada. Era algo diferente, quase poético, que não se encaixava no resto do texto cruel. A frase estranha, quase um verso perdido, dançava na mente de Samuel, um enigma que ele não conseguia decifrar.
Uma promessa feita sob o carvalho mais antigo ao som de um violino quebrado. O que aquilo poderia significar? Ele estava tão absorto em seus pensamentos, tentando conectar aquela linha poética com a brutalidade do coronel, que não percebeu a mudança sutil no ambiente. O assoalho de madeira que antes estava quieto, rangeu suavemente atrás dele. Um cheiro forte de uísque e tabaco invadiu o ar, um aroma que ele conhecia bem demais. Antes que pudesse se virar ou esconder o pergaminho, uma sombra imensa o cobriu. Uma mão pesada e áspera pousou em seu ombro, apertando com uma força que o fez estremecer. A voz do coronel Alistair Beaumont, baixa e perigosamente sóbria agora, cortou o silêncio da noite. O que você pensa que está fazendo, rapaz? O coração de Samuel parou. Ele não precisava ver o rosto do coronel para saber que havia sido pego da pior maneira possível. O pergaminho em suas mãos de repente pareceu pesar uma tonelada, um bilhete direto para o seu fim. O coronel arrancou o documento da mão de Samuel com um puxão violento. Seus olhos cinzentos, agora frios como gelo, percorreram o rosto aterrorizado do jovem escravo e depois se fixaram no pergaminho. Por um instante, uma confusão passou por seu semblante, mas foi rapidamente substituída por uma compreensão lenta e terrível. Ele não estava apenas olhando para um escravo que havia quebrado uma regra, ele estava olhando para um escravo que havia desvendado sua piada. A humilhação que ele planejara para os outros agora ricocheteava em sua direção. A ideia de que aquela criatura, aquela ferramenta, pudesse compreender as palavras que ele havia escrito com tanto desdém, era um insulto intolerável. A raiva do coronel não explodiu em gritos. Em vez disso, ela se solidificou em um silêncio mortal, um sorriso fino e cruel se formando em seus lábios. Então o animal de estimação da minha falecida cozinheira tem talentos escondidos, ele sibilou, sua voz cheia de um veneno que prometia uma dor muito maior do que qualquer chicote poderia infligir. Samuel sabia que uma punição comum não seria suficiente para saciar a fúria de seu mestre. Na manhã seguinte, um sol impiedoso castigava o pátio de Oakwood Manor. O coronel Beaumont ordenou que todos os escravos, dos campos e da casa, se reunissem em frente à varanda principal. Um silêncio tenso pairava sobre a multidão, todos sentindo que algo terrível estava para acontecer. Samuel foi arrastado para o centro por dois feitores, seus braços marcados pela força com que o seguravam. O coronel apareceu na varanda, segurando o fatídico pergaminho. Hoje, teremos uma lição, ele anunciou, sua voz ressoando com uma autoridade sádica. Este aqui, Samuel, possui um dom raro e ilegal. Ele sabe ler. Em vez de desperdiçar tal talento com um açoite, decidiu usá-lo para o nosso entretenimento e educação. Ele fez uma pausa, saboreando o medo nos olhos de todos. A partir de hoje, Samuel será nosso leitor oficial. Ele lerá em voz alta os documentos que governam nossas vidas, para que todos vocês, mentes simples, possam entender a ordem das coisas. A proposta era diabólica. Ele não iria apenas punir Samuel, ele iria transformar seu conhecimento, sua única fonte de orgulho secreto, em um instrumento de tortura pública. O castigo começou imediatamente. Os feitores colocaram uma caixa de madeira no centro do pátio e forçaram Samuel a subir nela. O coronel lhe entregou um livro de registros pesado e encadernado em couro. Comece, ordenou ele. Com as mãos trêmulas, Samuel abriu o livro. Seu estômago revirou ao ver o conteúdo. Era o registro de compra de cada escravo presente na plantação. Com a voz embargada, ele foi forçado a ler em voz alta o nome de seus companheiros, seguido pelo preço pago por eles, sua idade no momento da compra e uma descrição fria de suas qualidades: força nos braços, boa para a procriação, dentes fortes. A cada nome lido, Samuel sentia um pedaço de sua alma morrer. Ele erguia os olhos e via os rostos das pessoas que conhecia desde criança, seus olhares agora uma mistura de humilhação, raiva e pena. Ele era a voz da desumanização deles, o porta-voz da crueldade que os aprisionava. O coronel assistia a tudo da varanda, com um copo de uísque na mão e um sorriso de pura satisfação no rosto. A tortura psicológica se tornou uma rotina diária. Cada dia, o coronel Beaumont trazia um novo documento para Samuel ler. Em um dia,
Eram as cartas de outros fazendeiros detalhando métodos de punição e se gabando de como quebravam o espírito de seus escravos. Em outro, eram os anúncios de jornais sobre fugitivos capturados, descrevendo as cicatrizes e mutilações que os identificavam. O pior de todos os dias foi quando ele foi forçado a ler as atas de leilões de famílias, narrando como pais foram separados de filhos e maridos de esposas, vendidos para diferentes cantos do país. Cada palavra que saía de sua boca era como um caco de vidro rasgando sua garganta. Ele se tornou um pária entre os seus. Alguns o olhavam com desprezo como se ele fosse um cúmplice do mestre. Outros com uma compaixão que o feria ainda mais, pois ele se sentia indigno dela. O conhecimento que sua mãe lhe dera como um presente de liberdade havia se transformado na mais pesada de todas as correntes, prendendo-o a um sofrimento que ele era obrigado a infligir aos outros. Após uma semana daquele tormento contínuo, Samuel atingiu seu limite. Naquela manhã, o coronel lhe entregou a Bíblia, aberta em passagens que eram frequentemente usadas para justificar a escravidão. Leia, ordenou ele. Samuel olhou para o livro sagrado e depois para os rostos cansados e desesperançosos à sua frente. Ele não podia. Ele não podia usar aquelas palavras para selar o cativeiro de seu próprio povo. Não. Ele sussurrou, a voz mal saindo. O coronel ergueu uma sobrancelha. O que você disse? Eu não vou ler, Samuel repetiu, um pouco mais alto, o desafio misturado ao puro terror. O sorriso do coronel desapareceu. Com um aceno de cabeça, ele chamou um dos feitores, que caminhou até a cozinha e arrastou Elara, a velha amiga de sua mãe, para o pátio. O feitor colocou a ponta do chicote no pescoço da senhora. Você vai ler, Samuel, disse o coronel, a voz calma e letal, ou a sua querida Elara pagará pela sua teimosia. A escolha é sua. Naquele instante, qualquer resquício de luta em Samuel se desfez. Ele estava completamente quebrado, uma marionete nas mãos de seu mestre. Com lágrimas de derrota escorrendo pelo rosto, Samuel pegou a Bíblia e começou a ler. Sua voz era um murmúrio monótono e sem vida, cada sílaba um testemunho de sua impotência. Ele leu sobre servos obedecendo a seus mestres, sentindo o olhar de Elara sobre ele, um olhar não de acusação, mas de profunda tristeza. Naquela noite, ele foi jogado de volta em sua cabana, um homem esvaziado de toda esperança. O segredo que ele guardara com tanto carinho, a promessa que fizera sua mãe, tudo havia sido corrompido e transformado em uma arma contra ele. Ele se deitou no chão de terra batida, o corpo dolorido não por chicotadas, mas por um peso na alma que parecia insuportável. Para ele, não havia mais escapatória. O coronel Beaumont havia vencido. Ele não apenas o controlava fisicamente, ele havia tomado posse de sua mente, de seu dom, e o havia torcido até que não sobrasse nada além de dor e submissão. Na escuridão de Oakwood Manor, Samuel acreditava que sua história havia chegado ao fim, sem saber que o ponto mais baixo de sua vida era apenas o prelúdio para a vingança que ninguém poderia prever. Nos dias que se seguiram, um véu de desespero cobriu Samuel. Ele se tornou a sombra de um homem, um autômato que se movia pela plantação com os olhos vazios e a alma pesada. Todas as manhãs, o coronel Beaumont o exibia como um troféu, forçando-o a ler documentos na frente dos outros escravos, que agora o viam com uma mistura de pena e desconfiança. Samuel obedecia sem resistência, sua voz um sussurro sem emoção, lendo sobre as leis que os acorrentavam e as transações comerciais que os tratavam como gado. O coronel saboreava cada momento, convencido de que havia quebrado não apenas a vontade do rapaz, mas seu próprio espírito. Para ele, Samuel era a prova viva de seu poder absoluto, um pássaro com as asas cortadas, forçado a cantar a canção de sua própria gaiola. Ele se deleitava com a submissão do jovem, sem perceber que, sob a superfície de apatia, as brasas de uma fúria silenciosa começavam a se reacender lentamente, alimentadas por cada humilhação pública. Numa noite, enquanto a plantação dormia sob um silêncio opressor, Samuel estava deitado em sua cabana, revivendo o tormento do dia. Foi então que a frase do Falso Testamento voltou à sua mente, não como uma memória dolorosa, mas como um sussurro insistente de sua mãe. Uma promessa feita sob o carvalho mais antigo ao som de um violino quebrado.
As palavras, antes um enigma, agora se encaixavam com as histórias fragmentadas que ela lhe contava sobre sua juventude, contos de uma noite terrível que ela nunca explicou por completo. Naquele instante, algo mudou dentro dele. A dor deu lugar a uma clareza gelada. O conhecimento que sua mãe lhe dera não era uma maldição, era uma chave. O coronel, em sua arrogância, havia cometido um erro. Ele havia deixado uma pista, um fio solto na tapeçaria de seu poder. Aquele não era o fim de sua história. Era o começo de sua vingança. A apatia se dissipou, substituída por um propósito frio e afiado como uma faca. Samuel sabia que não poderia agir sozinho. Havia apenas uma pessoa em toda Oakwood Manor que poderia confirmar suas suspeitas, alguém que guardava as memórias de sua mãe como um tesouro sagrado. Elara. A velha cozinheira que o vira nascer era uma presença silenciosa e observadora na casa grande. Encontrá-la a sós era um risco imenso, pois qualquer conversa suspeita poderia ser relatada. Ele esperou por dias, observando as rotinas da casa com uma paciência recém-descoberta. Finalmente, a oportunidade surgiu. Numa tarde, enquanto Elara estava nos fundos da cozinha preparando a massa de pão, Samuel se aproximou fingindo buscar um balde de água. Com o coração martelando contra as costelas, ele se inclinou e sussurrou as palavras que o assombravam. Elara, minha mãe me falou de um violino quebrado. Ele não precisou dizer mais nada. A forma como as mãos dela pararam sobre a massa e como o ar pareceu fugir de seus pulmões foi toda a resposta que ele precisava. A princípio, o rosto de Elara se contorceu em puro pavor. Seus olhos velhos e cansados se arregalaram, e ela fez um gesto rápido para que ele se calasse, olhando freneticamente ao redor para se certificar de que ninguém os ouvira. Menino, enterre essas palavras. Elas são veneno. Elas te levarão para a cova, assim como quase levaram sua mãe, ela murmurou, a voz trêmula. Mas Samuel permaneceu firme, seu olhar fixo no dela, um olhar que não continha medo, mas uma determinação inabalável. Ele viu a hesitação nos olhos dela, a batalha entre o instinto de proteção e o dever para com a verdade. Lentamente, ao ver a imagem do filho de sua melhor amiga transformado em um homem com um propósito perigoso, a expressão de Elara mudou. O medo deu lugar a uma antiga e endurecida resolução. Ela via nele o mesmo fogo que um dia vira em sua mãe, e soube que não podia mais se esconder. O segredo era pesado demais para ela carregar sozinha. Aquele era o momento que ela temia, e ao mesmo tempo esperava por mais de 2 décadas. Com um aceno de cabeça, Elara o conduziu para um pequeno depósito de alimentos, um dos poucos lugares onde não seriam perturbados. Lá, em meio ao cheiro de farinha e ervas secas, ela finalmente desvendou o passado. Ela contou a história completa daquela noite terrível sob o carvalho mais antigo da propriedade, quando um jovem coronel Barromont, movido por álcool e poder, forçou a mãe de Samuel. O broche em formato de violino que ela sempre usava se partiu na luta, um detalhe que o coronel jamais esqueceria. Ele nunca admitiria, mas aquela noite o marcou, disse Elara. Então, de um pequeno buraco escondido na parede de madeira, ela tirou um pano velho e puído. Com as mãos trêmulas, ela o desdobrou, revelando o pequeno broche de prata partido ao meio. Sua mãe me fez jurar que guardaria isso. É a prova silenciosa da promessa que ele quebrou e da vida que ele criou. A aliança estava selada. Eles não tinham apenas uma história, tinham a prova física da maior fraqueza do coronel. A revelação transformou Samuel por completo. A ideia de uma vingança rápida e violenta foi substituída por um plano que exigia uma paciência de predador. Ele entendeu que a verdadeira arma contra um homem como o coronel não era a força, mas a sua própria arrogância. Ele continuou seu papel de escravo quebrado, o leitor oficial de Oakwood Manor, mas agora suas leituras tinham um novo propósito. Ele não era mais uma vítima passiva, era um espião. Com uma mente focada, ele começou a absorver cada detalhe dos documentos que era forçado a ler. Eram cartas de negócios, registros de dívidas, disputas de terras com vizinhos e correspondências pessoais cheias de orgulho e preconceito.
Ele começou a montar um quebra-cabeça da vida do coronel, identificando suas vulnerabilidades, seus medos e, o mais importante, as pessoas cujo respeito ele mais valorizava. O conhecimento, que antes fora seu tormento, agora se tornava seu arsenal. A cada dia, o mapa do mundo do coronel Beaumont se tornava mais claro na mente de Samuel. Ele descobriu que, apesar de sua riqueza aparente, o coronel tinha dívidas consideráveis com comerciantes de Savannah. Aprendeu que sua reputação entre os fazendeiros mais antigos e poderosos da Geórgia era a base de todo o seu poder social. Um escândalo público, especialmente um que questionasse sua honra e sua linhagem, seria mais devastador do que qualquer perda financeira. Samuel percebeu que a vingança perfeita não era tomar as terras do coronel, mas destruir o alicerce de sua identidade. Seu status de aristocrata sulista impecável. O plano começou a tomar forma em sua mente não como uma explosão de violência, mas como uma peça de teatro cuidadosamente orquestrada, na qual o próprio coronel seria o protagonista de sua própria ruína, e a plateia seria formada por todos aqueles que ele mais se esforçava para impressionar. Para que o plano funcionasse, Samuel precisava ser completamente invisível. Ele aprimorou sua atuação, curvando-se mais, mantendo o olhar sempre baixo e a voz desprovida de qualquer inflexão. Ele se tornou tão convincente em seu papel de homem derrotado, que o próprio coronel parou de prestar atenção nele. Beaumont, cego por seu ego, via apenas o que queria ver, a prova de seu domínio. Ele começou a ficar descuidado, ordenando que Samuel lesse cartas confidenciais em sua presença, discutindo negócios delicados na frente do escravo leitor, como se ele fosse apenas um móvel na sala. Cada palavra descuidada do coronel era um prego a mais no caixão que Samuel construía silenciosamente em sua mente. A submissão de Samuel era a isca perfeita, e o coronel a engolia todos os dias, sem perceber que o anzol estava preso em sua própria garganta, esperando apenas o momento certo para ser puxado. Assim, o ato 4 se encerrava não com um grito, mas com um silêncio calculado. Por fora, Samuel era o escravo quebrado que o coronel Beaumont se orgulhava de ter criado. Mas por dentro, ele era um estrategista frio, um guardião de um segredo explosivo, esperando pacientemente pelo palco perfeito para sua revelação. Ele e Lara trocavam olhares breves e significativos, uma comunicação silenciosa que fortalecia sua aliança secreta. O ódio que ele sentia não era mais uma emoção quente e impulsiva, mas um fogo frio que alimentava sua determinação. Ele não era mais uma vítima do destino, ele estava se tornando o arquiteto da justiça. A audiência agora torcia por ele, sentindo a tensão crescer a cada dia de dissimulação, antecipando o momento em que a máscara de submissão finalmente cairia, revelando o rosto de um vingador que ninguém, especialmente o coronel, poderia ter previsto. O primeiro passo do plano de Samuel não foi um ato de rebeldia, mas de submissão aprofundada. Ele se tornou o escravo mais obediente e eficiente que o coronel Beaumont já tivera, antecipando suas necessidades e executando suas ordens com uma presteza que beirava o servilismo absoluto. Essa performance impecável lhe deu um acesso sem precedentes ao escritório do coronel, onde ele era frequentemente chamado para organizar papéis ou simplesmente permanecer em silêncio enquanto seu mestre trabalhava. E era ali, com os olhos baixos mas os ouvidos atentos, que ele começou sua verdadeira coleta de informações. Ele memorizava nomes, datas e valores de cada carta comercial que o coronel o obrigava a ler em voz alta. Ele aprendeu sobre as hipotecas que pesavam sobre partes de Oakwood Manor e sobre a importância vital que o coronel dava à sua reputação entre os homens mais ricos da Geórgia. Cada pedaço de informação era uma peça que ele guardava cuidadosamente, montando em sua mente um retrato detalhado de todas as rachaduras na fortaleza de seu inimigo. A oportunidade perfeita surgiu de uma carta selada com o brasão da família Montgomery, uma das mais antigas e respeitadas do estado. O coronel, orgulhoso, ordenou que Samuel a lesse em voz alta. Era um convite, ou melhor, a confirmação de que o coronel sediaria a reunião anual de outono dos grandes fazendeiros da região em Oakwood Manor. O evento aconteceria em menos de um mês. Seria uma demonstração de poder e prestígio, com a presença de todos os homens cuja admiração o coronel cobiçava. Samuel sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto lia os nomes dos convidados.
Aquele seria o palco. Não haveria momento mais perfeito para desferir seu golpe. Uma humilhação privada não seria suficiente. A vingança precisava ser tão pública quanto o tormento que ele e os outros haviam sofrido. Ele terminou a leitura com a voz monótona de sempre, mas por dentro, seu coração batia com a certeza fria de que o dia do acerto de contas finalmente tinha uma data marcada no calendário. Com o palco definido, Samuel precisava garantir que sua única aliada estivesse pronta. Em uma noite rara, quando a casa grande estava quieta e o coronel havia saído para um jantar na plantação vizinha, ele encontrou Elara nos fundos da cozinha, remendando um velho avental à luz de uma única vela. Sem rodeios, ele sussurrou seu plano. Falou sobre a reunião dos fazendeiros, sobre a necessidade de uma audiência e sobre o papel crucial que ela desempenharia. O rosto de Elara, enrugado por décadas de trabalho e preocupação, endureceu. O medo ainda estava lá, em seus olhos, mas havia também uma chama de determinação que Samuel nunca tinha visto antes. Ela não fez perguntas. Apenas assentiu lentamente e disse com uma voz firme: "O violino estará pronto para tocar sua última música." Naquele momento eles não eram mais apenas um jovem escravo e uma velha cozinheira. Eram conspiradores, unidos por um segredo de décadas e pela promessa de uma justiça que parecia impossível, mas que agora estava ao alcance de suas mãos. O próximo passo era o mais delicado: manipular o próprio coronel para que ele trouxesse à tona um instrumento de sua própria ruína. Samuel sabia que o ego de Beaumont era sua maior fraqueza. Durante as semanas que antecederam a grande reunião, ele observou os preparativos e as visitas preliminares de alguns convidados. A chance veio com a chegada de um jovem fazendeiro, ansioso por impressionar o coronel. Enquanto servia uísque aos dois homens na varanda, Samuel, fingindo tropeçar, deixou escapar um murmúrio sobre como os escravos ainda comentavam a brincadeira inteligente do testamento daquela festa antiga. O jovem, curioso, perguntou do que se tratava. O coronel, lisonjeado pela lembrança de sua própria crueldade espirituosa, riu e contou a história com grande prazer. A semente estava plantada. Samuel viu nos olhos do coronel o brilho da vaidade, a ideia de repetir o espetáculo para uma plateia ainda mais importante já se formando em sua mente arrogante. Na véspera da reunião, enquanto a casa grande fervilhava com os preparativos finais, Elara executou sua parte do plano. Na calada da noite, ela foi até sua pequena cabana nos fundos da propriedade. Debaixo de uma tábua solta no chão, onde guardava suas poucas posses, havia um pequeno embrulho de tecido que não era tocado há mais de 25 anos. Suas mãos, embora trêmulas, eram firmes ao desembrulhar o pano. Lá estava ele, o broche de prata em formato de violino, partido em 2 pedaços irregulares. A prata estava manchada pelo tempo, mas o objeto ainda carregava o peso daquela noite terrível sob o carvalho. Elara olhou para os 2 pedaços, as memórias voltando com uma clareza dolorosa. Aquilo não era apenas um objeto quebrado. Era a prova de uma vida roubada, a evidência de um crime que nunca fora punido. Ela o embrulhou novamente com cuidado e o escondeu nas dobras de seu vestido, sentindo o metal frio contra sua pele. A prova estava segura, esperando o momento de ser revelada. O dia da reunião chegou com um céu claro e um sol brilhante, como se a própria natureza estivesse preparando o cenário para o drama que se desenrolaria. Carruagens luxuosas chegavam uma após a outra, trazendo os homens mais poderosos da Geórgia para Oakwood Manor. O coronel Beaumont estava em seu auge, recebendo seus convidados na varanda com um sorriso largo, sua voz ressoando com autoridade e hospitalidade forçada. Ele se sentia um rei em seu castelo, cercado por sua corte. No meio de toda aquela ostentação, Samuel se movia como uma sombra silenciosa, servindo bebidas, reabastecendo pratos, com o rosto impassível e os ombros curvados na máscara perfeita da submissão. Ninguém, e muito menos o coronel, poderia imaginar a tempestade que se formava por trás daqueles olhos vazios. Para todos os presentes, ele era apenas parte da mobília, um escravo quebrado cuja existência servia apenas para confirmar o poder de seu mestre. Após o jantar, quando os homens se reuniram no grande salão com seus charutos e conhaques, o jovem fazendeiro que Samuel havia manipulado, agora animado pela bebida, levantou-se e pediu a atenção de todos. "Coronel Beaumont", disse ele em voz alta,
Ouvi uma história fascinante sobre um testamento e um desafio que o Senhor propôs certa vez. Acho que todos aqui adorariam testemunhar tal demonstração de sua sagacidade. Um murmúrio de curiosidade percorreu o salão. O coronel sorriu, deliciando-se com a atenção. Era exatamente como Samuel havia previsto. A isca fora mordida. Uma excelente ideia, bradou Beaumont, virando-se para o escravo que estava parado perto da porta. Samuel! Vá ao meu escritório e traga-me o pergaminho que está na gaveta superior da escrivaninha. Vamos nos divertir um pouco. Com um aceno de cabeça obediente, Samuel se virou e caminhou para fora do salão, seus passos calmos e medidos, escondendo a verdade esmagadora de que ele não estava indo buscar um instrumento de humilhação, mas a sentença de morte da reputação de seu mestre. Samuel retornou ao grande salão, movendo-se com uma calma que parecia sobrenatural. O pergaminho estava em sua mão, e o ar ainda vibrava com as risadas e a expectativa dos fazendeiros. O coronel Beaumont, com o rosto vermelho pelo álcool e pelo orgulho, pegou o documento e o estendeu para Samuel com um gesto de puro desprezo. Aqui está, rapaz. Mostre a todos nós o quão inútil é o seu esforço, disse ele, sua voz alta para que todos ouvissem. Os convidados se inclinaram para a frente em seus assentos, alguns com sorrisos de escárnio, outros simplesmente curiosos com o desenrolar daquela estranha peça de teatro. Samuel não demonstrou medo. Ele pegou o pergaminho e, por um instante, o peso da história de sua mãe, de seu povo e de sua própria vida pareceu se concentrar naquele pedaço de papel. O silêncio começou a se instalar no salão, um silêncio pesado, quebrado apenas pelo crepitar do fogo na lareira. Todos os olhos estavam fixos no escravo que ousava desafiar seu mestre no centro do palco. Com uma respiração profunda, Samuel abriu o pergaminho e começou a ler. Sua voz, para a surpresa de todos, não era um sussurro trêmulo, mas um barítono claro e firme que preencheu cada canto do salão. Ele leu as palavras cruéis do falso testamento com uma dicção perfeita, cada frase de zombaria articulada com uma precisão que cortava o ar. As primeiras risadinhas dos convidados morreram em suas gargantas, substituídas por um silêncio chocado. Queixos caíram e os homens se entreolharam com expressões de pura incredulidade. Aquilo não era um escravo tentando soletrar palavras, era um homem educado lendo um documento legal. O coronel Beaumont, que esperava uma exibição de ignorância humilhante, sentiu o sangue gelar em suas veias. A cor sumiu de seu rosto enquanto ele observava, impotente, sua piada se transformar em uma demonstração impressionante do próprio talento que lhe desprezava e proibia. O jogo havia mudado de forma irreversível, e ele não era mais quem controlava as regras. A fúria do coronel era uma tempestade silenciosa. Seu sorriso zombeteiro havia se transformado em uma linha fina e pálida, e seus olhos cinzentos, antes cheios de diversão sádica, agora ardiam com um ódio assassino. Ele queria gritar, ordenar que os feitores arrastassem Samuel para fora e o açoitassem até a morte por aquela insubordinação audaciosa, mas ele não podia. Estava cercado pela elite da Geórgia, os homens cujo respeito ele mais valorizava. Qualquer explosão de violência agora seria vista não como um ato de disciplina, mas como a reação de um homem que perdeu o controle, humilhado por sua própria propriedade. Ele estava preso em sua própria armadilha, forçado a assistir ao espetáculo que ele mesmo havia iniciado, enquanto sua autoridade se desfazia a cada palavra lida por Samuel. Suas mãos se fecharam em punhos sobre os braços de sua poltrona, as unhas cravando na madeira, a única válvula de escape para a raiva que ameaçava sufocá-lo. Samuel terminou de ler o texto principal do testamento e fez uma pausa. O silêncio no salão era tão absoluto que se podia ouvir a própria respiração. Ele então ergueu os olhos do pergaminho e pela primeira vez em sua vida encarou o coronel Beaumont diretamente, não como um escravo olha para seu mestre, mas como um homem olha para outro. Mas o testamento não termina aqui, senhores, disse Samuel, sua voz agora carregada com um peso novo, uma autoridade que ninguém ali jamais ouvira de um negro. Ele apontou com o dedo para a última linha do documento. Uma frase que para todos os outros parecia apenas um floreio sem sentido. Há uma última condição. Ele então recitou as palavras que o assombravam e o guiavam, projetando-as para cada canto do salão.
Uma promessa feita sob o carvalho mais antigo ao som de um violino quebrado. O coronel empalideceu visivelmente. Aquelas não eram palavras de um testamento falso, eram as palavras de sua própria memória culpada. Sem desviar o olhar do coronel, Samuel começou a contar a história por trás daquelas palavras. Ele não usou um tom de acusação, mas de narração, como se estivesse revelando um fato histórico há muito esquecido. Ele falou de uma jovem escrava, sua mãe, conhecida por sua beleza e pelo pequeno broche de prata em formato de violino que sempre usava. Ele narrou uma noite escura, mais de 25 anos atrás, sob o carvalho mais antigo da propriedade, onde uma promessa não foi feita, mas quebrada. Ele contou como, em uma luta desesperada, o pequeno violino de prata se partiu, um símbolo silencioso da violência daquela noite e da vida que foi concebida a partir dela. Os fazendeiros no salão não se moviam, seus rostos uma mistura de choque e fascínio sombrio. Eles não estavam mais assistindo a uma brincadeira de fazenda, estavam testemunhando a exumação de um segredo terrível, e o cheiro de escândalo era mais forte que o de seus charutos caros. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. Quando a história de Samuel chegou ao fim, um movimento sutil perto da porta chamou a atenção de todos. Elara, a velha cozinheira, caminhou para o centro do salão. Seus passos eram lentos, mas firmes, e sua presença impunha um respeito silencioso. Ela não olhou para o coronel, mas para os convidados, como se eles fossem o júri que ela esperou a vida inteira para encontrar. Ela parou ao lado de Samuel, que nunca vacilou em seu confronto silencioso com Beaumont. Com uma solenidade que transformou o salão em um tribunal, Elara abriu a palma de sua mão envelhecida. Sobre ela, repousavam 2 peças de prata, manchadas e escurecidas pelo tempo. Eram as 2 metades de um pequeno broche em formato de violino. A prova física e irrefutável da história que Samuel acabara de contar. O som coletivo de suspiros chocados foi o único ruído a quebrar o silêncio mortal que havia se instalado. A verdade não era mais uma história, era um objeto que todos podiam vereador. Samuel pegou os 2 pedaços do broche da mão de Elara. Com o metal frio em sua palma, ele deu os últimos passos que o separavam do coronel Beaumont. Ele parou diretamente na frente da poltrona de seu mestre, que agora parecia um trono desmoronando. Beaumont estava congelado, seu rosto uma máscara de horror pálido, a personificação de um homem cuja alma acabara de ser arrancada diante de uma plateia. Samuel estendeu a mão mostrando o violino quebrado. "Eu li o seu documento, coronel", disse ele, sua voz ressoando com a força de décadas de dor e injustiça. "Mas não é a minha leitura que me dá direito a esta terra. É o meu sangue." Ele fez uma pausa, permitindo que o peso de suas próximas palavras esmagasse tudo o que restava do poder do coronel. "Eu não sou apenas o escravo que aprendeu a ler. Eu sou seu filho. E vim reivindicar o que é meu." O silêncio que se seguiu foi o som da reputação de um homem sendo pulverizada. A humilhação era absoluta, pública e, para Samuel, finalmente justa. O silêncio que se seguiu à declaração de Samuel foi mais pesado e esmagador do que qualquer grito. Os fazendeiros, homens acostumados ao poder e à certeza de seu mundo, ficaram paralisados, seus rostos uma mistura de choque, repulsa e um fascínio doentio. Ninguém ousou olhar diretamente para o coronel Beaumont, que permanecia imóvel em sua poltrona, o rosto pálido como cera, os olhos fixos no nada. A humilhação era tão completa, tão pública, que o ar no salão parecia rarefeito. Um a um, sem dizer uma palavra, os convidados começaram a se levantar e a sair discretamente, como se fugissem da cena de um crime terrível. Eles não queriam ser associados àquele escândalo, àquela mancha indelével na honra de um de seus pares. Em poucos minutos, o grande salão estava vazio, exceto por Samuel, Elara e o homem quebrado que era Alistair Beaumont. Ele não era mais um rei em seu castelo, era um prisioneiro em sua própria casa, condenado pela verdade que ele mesmo, em sua arrogância, havia escrito. As leis da Geórgia eram claras. Um filho de escrava, mesmo que de um homem branco, não tinha direito à herança. Samuel sabia disso. Sua vingança nunca fora sobre tomar a posse de Oakwood Manor. O que ele buscava era algo muito mais valioso.
No dia seguinte, ele confrontou o coronel em seu escritório. O homem, envelhecido décadas em uma única noite, nem sequer ergueu o olhar. Samuel não precisou levantar a voz. Ele simplesmente colocou sobre a mesa o pergaminho e o broche quebrado. A ameaça era silenciosa, mas poderosa. O escândalo já era um veneno circulando entre a elite. Se os detalhes completos viessem à tona, a ruína do coronel seria absoluta. Samuel exigiu seus termos, os papéis de alforria para ele e para Elara, e uma quantia em dinheiro suficiente para que pudessem começar uma nova vida no norte. Com as mãos trêmulas de um homem derrotado, o coronel Alistair Beaumont redigiu e assinou os documentos, selando não a transferência de suas terras, mas a entrega de sua última posse de poder sobre as duas pessoas que haviam desmascarado sua vida de mentiras. Com os papéis de alforria em mãos, Samuel e Elara deixaram Oakwood Manor para trás, não como fugitivos, mas como vencedores que caminhavam em direção ao nascer do sol. A história do que aconteceu naquela noite se espalhou como fogo em palha seca. Tornou-se uma lenda, sussurrada nas senzalas de toda a Geórgia, contada à luz de velas em cabanas escuras. A história de Samuel o leitor, o escravo que usou as palavras de seu mestre para quebrar suas próprias correntes. Para muitos, tornou-se um símbolo de esperança, a prova de que a inteligência era uma arma que nenhum feitor poderia confiscar. Enquanto isso, Oakwood Manor começou a definhar, suas cercas apodrecendo e seus campos produzindo menos, como se a própria terra rejeitasse o mestre quebrado que nela restava. Se a jornada de Samuel e a sua merecida vingança tocaram você, este é o momento de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário sobre o poder da verdade. A história de Samuel nunca foi sobre a herança de uma plantação. Foi sobre a herança de algo muito mais poderoso. O conhecimento passado de uma mãe para um filho, uma arma forjada em segredo e empunhada no momento certo. O legado que ele deixou não foi de riqueza ou propriedade, mas de uma verdade inabalável. A verdadeira herança não está escrita em testamentos de terra, mas na coragem de reivindicar a própria identidade contra um sistema projetado para apagá-la. A vingança de Samuel não foi de fogo e sangue, mas de palavras e revelação, provando que a humilhação de um tirano pode ser mais devastadora do que qualquer golpe físico. Ele nos ensinou que, por mais que a injustiça tente enterrar o passado, a verdade, como uma semente teimosa, sempre encontrará uma maneira de romper o solo e crescer em direção à luz. Pois a verdade, uma vez lida em voz alta, tem o poder de derrubar impérios, mesmo que eles sejam construídos sobre séculos de mentiras e algodão.